Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de Engenharia de Software do curso Engenharia da Computação da Univesp. Vamos agora com a aula número 18. Nós vamos tratar de teste de software, teremos 3 aulas, 3 videoaulas em que nós vamos tratar de teste de software, começando com uma visão geral do assunto teste de software. Nós estamos tratando do processo de desenvolvimento de software, o ciclo de vida de desenvolvimento de software. Já tratamos diferentes etapas desse ciclo de vida, começando com a engenharia de requisitos, modelagem e projeto de software. Chegamos, então, na etapa da implementação, em que nós não tratamos implementação propriamente dita nessa disciplina, porque a implementação é a codificação, programação, para o qual vocês estão vendo em outras disciplinas específicas de programação. Então, basicamente, nós pulamos a programação, mas qual é o resultado da programação? O código, o programa, o software propriamente dito, que precisa, obviamente, ser testado. Para quê? Para que se garanta que ele tenha qualidade. Então, nós vamos agora tratar do teste de software. É o teste de software que é feito, então, para que se cheque se o software tem ou não qualidade. Então, é basicamente isso que eu resumi na apresentação dessa aula. Eu vou agora detalhar um pouquinho mais como uma recapitulação do que nós já vimos desde o início dessa disciplina, nas videoaulas anteriores. Mas nós, então, partimos de uma especificação de requisitos do sistema, algum tipo de documento que lista todos os requisitos do sistema, os requisitos do software, ou seja, o que o cliente deseja que o software, o sistema tenha. Baseado nesses requisitos, nós elaboramos um modelo desse sistema que representa o comportamento, a estrutura, alto nível, o contexto, a interação que o usuário vai ter com esse software, enfim, algum tipo de modelo, alguns modelos do sistema que representa aí o comportamento em geral do sistema. Baseado nesses modelos, nós então projetamos o sistema, projetamos o software, ou seja, quais são os detalhes do software, os detalhes de como o software deve funcionar, para que, baseado nesses detalhes, então, nós possamos implementar o sistema, implementar o software propriamente dito, ou seja, o código, a codificação, a programação, e então, baseado nesse código, nós precisamos então testar. Uma pessoa vai testar o software para dizer se esse código está ok ou se não está ok, se foi encontrado um problema. Então, esse teste é feito em cima do software que foi implementado. Nós precisamos ver se o que foi implementado está de acordo com o que foi projetado, que por sua vez está de acordo com o que foi modelado, que em última instância tem que estar de acordo com o que foi requisitado pelo cliente, ou seja, nós fechamos todo o ciclo de vida do software. Então, aqui nessa videoaula, nós estamos mais preocupados com a etapa final, que é testar a implementação do sistema, mas, claro, sempre lembrando que a implementação do sistema tem que estar de acordo com os requisitos em última instância. Bom, mas quais os objetivos do teste? O que nós queremos, qual o resultado do teste? Quando nós pensamos em vamos testar o sistema, o que nós queremos com esse teste? Em geral, a primeira coisa que vem na cabeça é, eu quero provar que o software está correto, eu quero provar que não tem nenhum erro no software. Porém, isso é uma visão errada do teste, porque nós nunca conseguimos provar que o software está correto. Por mais que nós façamos um bom teste de software, por mais que nós tenhamos bons analistas de testes, bons testadores, nós nunca vamos conseguir provar que o teste está correto. Aliás, que o software está correto. Isso porque sempre pode haver um defeito escondido no software que ainda não foi capturado. Então, você pode fazer inúmeros testes
detectar inúmeros defeitos. Em algum momento você começa a não pegar mais defeitos, você pode achar que você detectou todos os defeitos, você pode ter a ilusão de que você não tem mais defeitos no software, mas eles ainda estarão lá. Você pode ter certeza que ainda existem defeitos lá. Você só não está mais conseguindo detectar esses defeitos porque você não está mais fazendo os testes corretos. Ou seja, nós não podemos, com o teste de software, nós não podemos nunca assumir que nós vamos demonstrar que o software está livre de defeitos. Ok? Então, nós vamos, no máximo, assumir que os objetivos do teste é encontrar a existência de falhas. Então, nós testamos para encontrar as falhas. Se nós não estamos mais encontrando falhas, é porque o teste não está sendo bom o suficiente. Se ele é bom, ele encontra falhas. No início, é muito fácil encontrar as falhas, e em algum momento ele vai deixar de encontrar as falhas, porque as falhas mais fáceis de serem encontradas já foram encontradas. Em algum momento você precisa ser mais esperto, mais criterioso, você precisa ter técnicas mais avançadas para encontrar as falhas que estão lá escondidas. Então, resumindo, os testes podem mostrar apenas a presença de defeitos, mas não a sua ausência. Então, isso é muito importante quando você, para um analista de teste, um testador, definir uma estratégia de teste de software. De uma forma um pouquinho mais sistemática, o que é, então, essa ideia de teste de software? Nós temos um sistema que deve ser testado, e o que é testar esse sistema? É você entrar com dados que o sistema, né? Qual é a ideia de sistema? Entra com dados, processa os dados e saída, como resultados do sistema. Então, você pode ter uma série de dados de entrada possíveis. Essas entradas são processadas, você pode ter uma série de saídas possíveis. Como o sistema possui defeitos embutidos aqui, algumas partes do sistema estão estragadas, né? Não estão corretas, algumas possíveis entradas, se elas forem escolhidas, quando elas entrarem, elas vão estimular essas partes dos sistemas que estão estragadas e vão gerar saídas incorretas. Ok? Então, não é porque existe algumas partes do sistema estragado que toda entrada vai gerar saída com problema. Tá? Por quê? Porque existem partes do sistema que estão ok. Então, determinadas entradas vão ser processadas corretamente e vão gerar saídas corretas. Porém, algumas entradas vão estimular partes dos sistemas que estão com problema e, portanto, vão gerar saídas com problema. Então, qual é o objetivo do teste? Tentar encontrar essas entradas que, ao serem executadas pelo sistema, geram essas saídas que mostram as falhas do sistema. Como o teste exaustivo é impossível, ou seja, testar com todas as entradas possíveis é impossível, então um bom teste é aquele que consegue observar quais as entradas vão ser mais prováveis de mostrar que o software possui problemas. E isso não é algo trivial. Bom, uma outra, como a gente está falando por enquanto apenas de de uma visão geral do teste, na próxima aula a gente vai tratar um pouquinho mais de técnicas de teste. Então, ainda dentro de uma visão geral, uma característica, um conceito bastante importante dentro da ideia de teste é as atividades que a gente chama atividades de V e V. O que são essas atividades de V e V? É de validação e verificação, por isso V e V. Então, quando nós estamos falando de checar a qualidade do software, nós podemos ter dois tipos de atividades de verificação e atividades de validação.
Qual a diferença entre elas? Ambas são para, de alguma forma, checar se o software está sendo produzido com algum nível mínimo de qualidade. Mas existe uma diferença entre elas, obviamente, senão você não teria dois tipos de atividade diferente. Bom, ambas você quer ter alguma checagem para saber se algo certo está sendo feito. A diferença é, a validação é para você checar se você está construindo o software certo, o software correto. Se o software que está sendo construído é aquele que o cliente quer. Por isso que a gente diz, é o software certo? É o software correto? Ou seja, se o cliente quer que dê 10% de desconto, o software está dando 10% de desconto? Então, para isso, você está validando o software. Agora, a verificação é se você está construindo o software da maneira certa, da maneira correta. Se você está construindo o software corretamente. Da maneira certa significa você está usando as técnicas corretas para construir o software, ou seja, se você tinha que especificar os requisitos usando um caso de uso, você fez isso da forma correta? Você usou o diagrama de casos de uso da forma correta? Você fez um diagrama de classe da forma correta? Você usou a linguagem Java da forma correta? Você especificou um caso de teste, você executou o caso de teste da forma correta, você pode estar usando as técnicas da engenharia de software da forma totalmente incorreta. E isso é ruim. Por quê? Porque você pode usar, a empresa pode usar um processo da forma totalmente errada. A hora que uma outra pessoa precisa substituir alguém, ela vai ter uma dificuldade muito grande. E isso, por tabela, pode gerar falta de qualidade no produto final. Então, a validação tem mais a ver com o produto em si e a verificação com o processo sendo seguido. E quando a gente está falando de teste, teste é uma das atividades de V&V, mas nós temos, por exemplo, outros tipos de atividade. O teste é uma atividade dinâmica de V&V. Por quê? Porque você executa o teste dinamicamente, você executa, mas existe, por exemplo, inspeções e revisões. Inspeção e revisão, você não executa, você abre o código e vê e olha para o código. Ou você abre uma especificação de caso de uso e olha, então você não está executando, você está olhando e procurando os defeitos. Então, o teste, como é algo executável, você só executa em cima de um programa ou em cima de um protótipo. Já uma inspeção, você pode fazer uma inspeção em cima de uma especificação de requisitos, de uma arquitetura de software, de um modelo da OML, de um esquema de um banco de dados, ou em cima mesmo de um programa, só que não em cima da versão executável, em cima do código-fonte. Bom, finalizando essa parte aqui de visão geral do teste de software, a gente acaba usando, eu mesmo já usei aqui nessa videoaula, e de repente até de uma forma incorreta, porque a gente acaba usando de forma incorreta, diferentes palavras. Por exemplo, erro, defeito, bug, falha, e aqui engano, e também as palavras em inglês. Às vezes a gente usa o próprio bug, é uma palavra em inglês, o error, failure, e às vezes a gente acaba misturando todos esses termos, mas na verdade cada um deles significa uma coisa diferente, tá? Então, por exemplo, quando eu estava mostrando essa figura aqui, eu tentei dizer exatamente no contexto correto. O sistema, ele tem alguns defeitos aqui dentro. Quando eu disse que o sistema estava estragado, é porque ele tem alguns defeitos, ok? E quando uma entrada dessa parte aqui entra e estimula essas áreas defeituosas, que eu tinha falado, essas áreas estragadas, mas o correto é essas áreas defeituosas, produz uma saída incorreta. Quando ele produz uma saída incorreta, significa que o sistema falhou. Então, você detectou uma falha no sistema. Então, o que tem dentro do sistema que está com um problema é um defeito. E
o resultado que você pega durante a execução é uma falha. Então, não é, por exemplo, se dentro do sistema você deveria ter um x, se x é maior que 10, então faz tal coisa, e isso era o correto, e alguém foi lá e colocou se x é maior ou igual a 10, isso é um defeito. Devia ser só o maior e tal maior ou igual, isso é um defeito que está dentro do software. Você não pode dizer que tem uma falha lá dentro. Você não pode dizer que tem um erro lá dentro. O certo é você dizer que tem um defeito. Agora, se esse defeito faz com que uma pessoa com mais de 10 anos deveria ter um desconto de 50% na compra dele, mas com 10 anos não deveria, só a mais de 10. Então, com 11, 12, 13 deveria ter 10% de desconto. E aí uma pessoa com 10 anos recebeu o desconto, ela não deveria receber. Então, você executou o sistema com 10 anos. Com 11 anos, ganhou o desconto, deveria ganhar. Com 9 anos, não deveria ganhar, ganhou. Não ganhou, ok. Aí, com 10 anos, como deveria ser maior que 10, ganha o desconto, com 10 anos não deveria ganhar. Mas como o sistema tem um defeito, você entrou com 10 anos, ele ganhou o desconto e não deveria ter ganho. Quando isso aconteceu, você pegou uma falha durante a execução. Então, o sistema falhou. Então, o nome correto para isso é falha. É aí que você deve usar a falha. E o erro? O que é o erro? O erro é a propagação desse defeito até acontecer a falha. Ou seja, quando você passa pelo sistema nessa linha de código que tem um defeito e esse problema vai se propagar até a saída, isso você diz que o software está em condição de erro, ok? Então, aqui nós temos... E por que aquele defeito aconteceu? Porque alguém, em vez de colocar maior que 10, veio e colocou maior ou igual a 10, porque o programador se enganou. Então, houve um engano. Então, a nomenclatura correta é, devido a um engano, alguém introduziu um defeito no código que, ao ser executado, coloca o software, o sistema em condição de erro, que pode levar a uma falha na execução do software. Por que pode colocar o sistema em condição de erro e pode levar a uma falha? Porque no meu exemplo, se nunca você for fazer uma venda para uma pessoa que tem igual exatamente a 10 anos, isso aqui nunca vai acontecer. O defeito está lá, mas se nunca tiver aquela entrada justamente, isso aqui nunca vai acontecer. No meu exemplo especificamente, a chance disso nunca acontecer é muito difícil, mas dependendo do software, o defeito está lá e pode ser que ele nunca venha a ocorrer. Tá? E aí nós temos os termos em inglês, né? Quando é que você usa o bug, por exemplo? O bug é o sinônimo de defeito, que na verdade o sinônimo é defect ou fault. E o bug, né, que é um inseto, é a palavra informal para defeito. Então nós temos o mistake, o error e o failure. Então, cuidado para não dizer que o software, em vez de dizer que ele tem um defect, que aqui é o defeito, você dizer que ele tem uma failure. Failure é a falha. Ok, então com isso nós finalizamos essa visão geral de teste de software e nas próximas 2 aulas nós vamos começar a falar um pouquinho mais de detalhes técnicos a respeito de teste de software. Obrigado.